Você não é fácil de esquecer. Aquelas palavras, sussurradas com um hálito quente contra sua orelha, reverberaram na mente de Elara muito tempo depois que o estranho se fora. Eram como uma pequena pedra atirada no lago plácido de sua vida, criando ondulações que se espalharam até seus cantos mais distantes e ocultos. Às vezes, as maiores mudanças em nossas vidas nem vêm de eventos avassaladores, mas de um único e inesperado momento. Um encontro casual, uma palavra silenciosa. Você já teve um momento assim? Um momento que parecia insignificante, mas que continha o poder de remodelar todo o seu futuro? Aconchegue-se. Prepare uma xícara de chá e junte-se a nós enquanto exploramos como um único sussurro pode alterar um destino. Começando em uma tarde chuvosa em uma pequena cafeteria, o Café Grão de Ouro era o santuário de Elara. Escondido em uma rua tranquila de paralelepípedos, era seu refúgio do clamor da cidade e do clamor ainda mais alto dentro de sua própria mente. O aroma rico de café torrado escuro, o zumbido baixo do moedor e o tilintar suave de colheres de porcelana contra xícaras era uma sinfonia familiar que acalmava sua alma tímida. Elara sempre escolhia a mesma mesa, a pequena mesa para dois no canto mais distante, de costas para a porta, permitindo-lhe observar o mundo sem ser observada por ele. Seu caderno de esboços, um companheiro bem gasto com a lombada puída, estava sempre aberto sobre a mesa. Suas linhas de carvão deslizavam pelo papel, capturando os rostos e momentos fugazes. Uma mulher rindo ao telefone. Um estudante franzindo a testa para um livro didático. Um casal de idosos compartilhando um croissant. Ela era uma observadora, uma cronista silenciosa das histórias de outras pessoas, mas tímida demais para começar a sua própria. Naquele dia, a chuva era implacável, desenhando longos riscos na grande vidraça, borrando o mundo lá fora em uma beleza de aquarela. O café estava mais cheio do que o normal, as cadeiras aconchegantes ocupadas por pessoas que buscavam abrigo da chuva. Elara, perdida em seu desenho de uma florista com mãos calejadas, não notou ninguém se aproximar até que uma sombra caiu sobre sua página. Ela ergueu os olhos, alarmada. Um homem estava parado ali, segurando um guarda-chuva preto que ainda pingava chuva. Ele era alto, vestido com um terno perfeitamente talhado que parecia deslocado no ambiente rústico do café. Mas não foi o terno caro que chamou sua atenção. Foram seus olhos, de um azul profundo e intenso, que continha um toque de cansaço, mas também uma inteligência afiada. "Perdoe a intromissão", disse ele, sua voz baixa e suave. "Todas as outras mesas estão ocupadas. Você se importa se eu me juntar a você?" O coração de Elara martelou contra as costelas. Esta era exatamente a situação que ela sempre tentava evitar. Compartilhar seu espaço privado, uma conversa em potencial. Ela queria balançar a cabeça, murmurar uma recusa e se encolher de volta para seu mundo seguro. Mas algo no jeito como ele a olhava, não com pena, não com aborrecimento, mas com um respeito genuíno, a deteve. Ela só conseguiu um leve aceno de cabeça, seus lábios formando um quase inaudível não. Ele sorriu, uma leve curvatura de seus lábios que suavizou as linhas severas de seu rosto. "Obrigado." Ele se sentou, colocando sua maleta de couro ao lado da cadeira. Um silêncio se instalou entre eles, quebrado apenas pela chuva e pelos sons familiares do café. Elara tentou voltar ao seu desenho, mas podia sentir a presença dele, uma energia silenciosa irradiando do outro lado da pequena mesa. Sua mão tremeu ligeiramente, suas linhas não mais tão firmes como antes. 10 minutos se passaram em um silêncio tenso, porém estranhamente confortável. Ele simplesmente ficou sentado, olhando pela janela, aparentemente perdido em seus próprios pensamentos. Elara começou a relaxar. Talvez ele também só quisesse um lugar tranquilo para se sentar. Ela arriscou um rápido olhar em sua direção, apenas o tempo suficiente para registrar a linha de sua mandíbula, o jeito como uma mecha de cabelo escuro caía sobre sua testa. Uma nova imagem começou a se formar em sua mente, um retrato em potencial. Então, o desastre aconteceu.
Um garçom jovem e apressado, desequilibrado, tropeçou na perna de uma cadeira próxima. Sua bandeja de bebidas inclinou-se perigosamente. Um café gelado, grande, cheio e gélido, voou pelo ar no que pareceu câmera lenta. Aterrissando diretamente no colo de Elara, um suspiro escapou de seus lábios enquanto o frio agudo e a umidade encharcavam seu vestido de verão. Seu precioso caderno de esboços foi salpicado, gotas marrom escuras manchando o retrato da florista. Um rubor quente de humilhação subiu por suas bochechas, mais potente que o frio do café. Todos os olhos no café pareceram se voltar para ela, um murmúrio crescendo. Seu santuário fora violado. Ela queria desaparecer. Meu Deus, sinto muito, muito mesmo, gaguejou o garçom, seu rosto pálido. Mas antes que Elara pudesse reagir, antes que o pânico a congelasse, o estranho entrou em ação. Ele se levantou em um instante, sua voz calma e autoritária, cortando o caos. Está tudo bem? Foi um acidente. Vá buscar alguns guardanapos. Ele se virou para Elara, seus profundos olhos azuis cheios de sincera preocupação. Ele não estava sorrindo. Não estava irritado. Apenas olhou para ela, e por um momento, pareceu que eles eram as duas únicas pessoas na sala lotada. Ele se ajoelhou no chão de ladrilhos, sem se importar com suas calças caras, e começou a enxugar as poças no chão com guardanapos que já havia pegado do dispensador em sua mesa. Você está bem? Perguntou ele suavemente. Elara só conseguiu balançar a cabeça. Mortificada demais para falar, sentiu lágrimas picando os cantos de seus olhos. A humilhação era avassaladora. O garçom voltou com uma pilha de guardanapos. O estranho os pegou, entregando alguns para Elara e usando o resto para gentilmente enxugar a mancha em seu caderno de esboços, tentando salvar as páginas não danificadas. São lindos, disse ele, sua voz pensativa. Você tem um dom, seu elogio, tão inesperado e genuíno, a surpreendeu mais do que o café derramado. Ela ergueu os olhos para ele, vendo-o de verdade pela primeira vez. E viu uma bondade em seus olhos que não esperava. Ele se levantou, tirando a carteira e colocando várias notas grandes na mesa. Isto deve cobrir as bebidas e qualquer problema, disse ele ao garçom ainda trêmulo. Então ele se virou de volta para Elara. Tenho que ir. Espero sinceramente que seu dia melhore. Ele pegou sua maleta e guarda-chuva. Elara pensou que era isso. O estranho encontro terminara. Mas ao passar por sua cadeira, ele parou. Inclinou-se, tão perto que ela podia sentir o calor que irradiava dele, e sussurrou aquelas palavras, destinadas apenas aos seus ouvidos. Você não é fácil de esquecer. E então ele se foi, deixando Elara sentada ali, atônita, encharcada de café, com um coração batendo descontroladamente e um sussurro misterioso ecoando no silêncio que ele deixou para trás. O mundo fora do café parecia ter silenciado. A chuva, a conversa, o tilintar das xícaras, tudo se desvaneceu, abafado pelo eco de 6 simples palavras na mente de Elara. Você não é fácil de esquecer. Não fora uma cantada barata. Foram ditas com uma sinceridade silenciosa, quase uma admissão relutante, que as tornava ainda mais poderosas. Ela ficou sentada e congelada por vários minutos, as mãos ainda segurando as toalhas de papel úmidas. A vergonha do derramamento evaporara, substituída por uma mistura turbilhonante de confusão e excitação. Quem diz algo assim para uma completa estranha? Especialmente para alguém como ela, alguém que se esforçava ao máximo para ser invisível. Estava acostumada a ser ignorada, a ser vista ser vista e considerada inesquecível, era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente emocionante. Finalmente, percebendo que estava olhando para o nada, Elara lentamente juntou suas coisas. Seu coração afundou ao olhar para seu caderno de esboços. A mancha marrom secara em uma mancha dura, empenando as páginas. O desenho da florista estava arruinado sem conserto. Mas ao virar cuidadosamente para uma página seca, algo deslizou de entre as folhas e caiu na mesa com um leve tilintar. Era uma caneta tinteiro? Não se parecia com nenhuma caneta que ela já vira.
O corpo era de um cinza chumbo frio e pesado. Seu design era minimalista, porém elegante, um objeto de função e beleza. Devia ter caído do bolso do casaco do estranho quando ele se ajoelhou para ajudá-la. Ela a pegou, seus dedos traçando sua superfície lisa. E então ela viu um pequeno detalhe que a maioria poderia ter perdido. No clipe de prata, gravadas em uma escrita nítida e fina, havia duas iniciais. J.A.J.A. Duas letras. Uma única e minúscula pista para a identidade do homem que entrara e saíra de sua vida em menos de meia hora. O coração de Elara começou a bater um pouco mais rápido. Uma parte dela, a parte tímida e cautelosa que governara sua vida, gritava para deixar para lá. Coloque a caneta em uma gaveta, esqueça o sussurro e volte para sua existência segura e sem acontecimentos. O café era seu lugar seguro. Hoje provara que nenhum lugar era verdadeiramente seguro do caos do mundo. Mas outra parte, uma pequena e quase esquecida parte dela, se agitou. Era a artista nela, a parte atraída pelo mistério. Por histórias não contadas, esta parte estava curiosa. Quem era J? Ah! Porque ele estava em um humilde café quando claramente pertencia a outro mundo? E o mais importante, por que ele dissera aquelas palavras a ela? Naquela noite, Elara não conseguiu dormir. Deitou-se na cama, o peso frio da caneta tinteiro na palma da mão, suas palavras se repetindo em sua mente. Estava acostumada ao silêncio. Seu pequeno apartamento era um santuário de quietude, mas esta noite estava cheio de perguntas e uma energia inquieta. Lembrou-se de seus olhos profundos e cheios de genuína preocupação. Lembrou-se da gentileza de suas ações enquanto tentava salvar seu caderno de esboços. Lembrou-se da sensação de sua presença, uma calma e poderosa quietude ao mesmo tempo. No dia seguinte, o impulso tornou-se forte demais. Com as mãos trêmulas, ela abriu seu laptop, sentia-se uma intrusa, espiando um mundo ao qual não pertencia. É só curiosidade, disse a si mesma, tentando racionalizar. Preciso devolver esta caneta. Parece cara, mas ela sabia que era mais do que a caneta. Começou com uma busca vaga. J.A. CEO Nova York. J.A. Empresário Nova York. Centenas, milhares de resultados surgiram. Uma lista interminável de nomes e rostos. Nenhum deles era ele. Sentiu uma estranha mistura de decepção e alívio. Talvez fosse melhor assim. Ele permaneceria um mistério. Um momento estranho em uma tarde chuvosa. Ela fechou o laptop, sentindo-se um pouco tola. Deixara sua imaginação voar. Ele era apenas um homem educado que fora gentil. O sussurro provavelmente não significava nada. Talvez ele dissesse isso para todo mundo. A familiar dúvida começou a se insinuar, extinguindo a pequena centelha de esperança. Passou o resto do dia tentando trabalhar. Como ilustradora freelancer, dependia da autodisciplina. Estava trabalhando em uma série de gravuras botânicas para um pequeno cliente. Mas sua mente não se concentrava. Em vez das delicadas veias das folhas, seus dedos esboçavam um rosto de memória, uma mandíbula forte, olhos pensativos, uma mecha de cabelo escuro. Percebeu que o estava desenhando. Com um gemido frustrado, arrancou a página do bloco e a amassou. Vários dias se passaram, e o incidente começou a se desvanecer na memória. Como um sonho vívido. A caneta J.A. estava em uma pequena caixa em sua mesa, um lembrete silencioso. Elara quase se convencera de que acabara, que sua vida voltara ao normal. Até uma noite de quinta-feira, ela estava navegando em um site de notícias financeiras, um estranho hábito que pegara de seu pai contador, quando viu uma foto. Era pequena, apenas parte de um artigo maior sobre uma fusão de tecnologia, mas foi o suficiente para fazê-la congelar. A foto mostrava um grupo de homens de terno saindo de um arranha-céu de vidro, e ali, na frente, liderando o grupo com aquele mesmo ar de confiança silenciosa. Estava ele, o homem do café. A câmera o pegara de perfil, mas era inconfundivelmente ele. O artigo o identificava como Juliano Almeida, o elusivo CEO das empresas Almeida,
um dos conglomerados de tecnologia de crescimento mais rápido do país, Juliano Almeida, J. O ar foi sugado dos pulmões de Elara. Ela clicou no artigo, seu coração martelando contra as costelas. As palavras nadavam diante de seus olhos. Gênio. Bilionário. Ferozmente privado. Os artigos descreviam um líder determinado, às vezes implacável, que assumira a empresa de sua família e a elevara a novas alturas. Não havia menção dele se ajoelhando no chão de um café para enxugar café derramado. Nenhuma pista do homem que falara de seus desenhos com sincera admiração. A realidade da situação a atingiu como um balde de água fria. Ele não era apenas um empresário de sucesso, era um titã. Uma figura de tal poder e influência que ela mal conseguia compreender. E ela era uma ilustradora reclusa, cuja maior realização do mês era terminar uma encomenda a tempo. A lacuna entre seus mundos não era uma fenda, era um abismo. Seu sussurro agora assumia um significado totalmente novo. Não era mais um mistério romântico. Tornou-se uma anomalia, um quebra-cabeça incompreensível. Por que um homem como Juliano Almeida anotaria por um segundo que fosse, muito menos sussurraria algo tão pessoal? A perplexidade de Elara se transformou em uma sensação de leve pavor. Ela pisara na beirada de um mundo que não entendia. E agora, segurando a pesada caneta tinteiro na mão, percebeu que enfrentava um dilema ainda maior do que antes. Como se devolve um item perdido a um homem que parece viver em outro planeta. E ela sequer queria? O universo, ao que parecia, tinha um senso de humor distorcido. Poucas semanas após descobrir a verdadeira identidade de Juliano Almeida, Elara recebeu um e-mail que alteraria a trajetória de sua carreira e de sua vida, mais uma vez. Era do Coletivo de Artesãos, uma prestigiosa agência para a qual ela enviara seu portfólio em um raro impulso de coragem 6 meses antes. Eles ficaram impressionados com seu estilo único e queriam convidá-la para uma apresentação. Não era qualquer apresentação. Era uma oportunidade de ser a artista principal de uma maciça campanha de rebranding global para um grande cliente. O cliente? Empresas Almeida. Elara leu o e-mail 3 vezes, certa de que seus olhos a enganavam. Empresas Almeida. O nome saltou da tela, provocando-a e acenando para ela ao mesmo tempo. Era uma coincidência de proporções tão épicas que parecia uma piada cósmica. Sua primeira reação foi uma onda de pânico. Ela não podia fazer isso. A ideia de entrar naquela sede corporativa, em seu mundo, fazia seu estômago se contrair. Ela deveria recusar educadamente e continuar com seus projetos pequenos e seguros. Mas então ela olhou ao redor de seu pequeno apartamento. Olhou para as contas em sua mesa, para os desenhos nos quais derramava seu coração e alma por uma ninharia. Esta era a oportunidade de uma vida. Como artista, ela não podia deixar o medo pessoal atrapalhar um avanço profissional como este. Esta era a validação que ela vinha desejando silenciosamente. Com o coração pesado e uma resolução trêmula, ela respondeu ao e-mail. Aceitando o convite, a semana seguinte passou em um borrão de preparação frenética e ansiedade latente. Elara trabalhou incansavelmente, refinando seu portfólio, criando novos conceitos para a campanha Almeida. Tentou tirar Juliano de sua mente, focar no trabalho. Ele era o CEO de uma corporação maciça, dizia a si mesma. Ele não se envolveria em uma reunião de nível de marca como esta, tinha coisas maiores com que se preocupar. Ela encontraria algum diretor de marketing, faria sua apresentação e nunca mais teria que encará-lo. O dia da apresentação chegou. Uma manhã de outubro fresca e nítida. Elara usava sua roupa mais profissional, uma saia lápis de carvão e uma blusa de seda creme, mas ainda se sentia como uma criança brincando de se vestir. A Torre Almeida se erguia, um monólito de vidro e aço, um monumento ao poder e à riqueza. Ao entrar no vasto saguão de mármore, sentiu-se pequena e deslocada. Uma mulher educada a acompanhou até o 48º andar, até as salas de conferência executivas. O corredor estava estranhamente silencioso. O único som, o clique de seus saltos no chão polido.
Foi conduzida a uma sala de reuniões com uma vista panorâmica da cidade. Uma longa mesa de mogno dominava a sala, cercada por cadeiras de couro. Algumas pessoas já estavam sentadas, revisando papéis ou teclando em tablets. Elara foi direcionada a um assento e sentou-se, colocando sua pasta de portfólio na mesa com as mãos ligeiramente úmidas. Respirou fundo, tentando acalmar seu pulso acelerado. Ele não está aqui. Eu estava certa. Uma onda de alívio a inundou. Às 10 horas em ponto, a porta se abriu e ele entrou. Juliano Almeida parecia ainda mais formidável em uma sala de reuniões do que em um café. Usava um terno azul marinho afiado e carregava uma aura de autoridade sem esforço. Não se apressou. Moveu-se com uma confiança calma que silenciou a sala e atraiu toda a atenção para ele. Seus olhos azuis varreram a sala, profissionais e distantes, até pousarem em Elara. Por uma fração de segundo, sua máscara profissional vacilou. Um lampejo indecifrável. Surpresa? Reconhecimento? Outra coisa? Brilhou em seus olhos. Ele o escondeu rapidamente, mas Elara vira. Seu coração despencou para o estômago. Todos os cenários praticados em sua cabeça se dissolveram. "Bom dia", disse ele, sua voz grave e ressonante enchendo a sala. "Obrigado a todos por virem. Vamos começar." Ele se sentou na cabeceira da mesa, diretamente em frente a ela. Este não era o estranho gentil que a ajudara com o café. Este era o CEO. E ela era uma candidata buscando sua aprovação. A parede invisível, mas impenetrável, de poder e status, foi erguida entre eles, mais alta e mais intimidadora do que o arranha-céu em que estavam. Quando chegou a vez de Elara apresentar, ela se sentiu como se estivesse se movendo através de uma névoa. Levantou-se, as pernas instáveis, abriu seu portfólio, a voz tremendo ao começar a explicar sua visão. Tentou ao máximo não olhar para ele, focando nos outros membros do conselho, mas podia sentir o olhar dele sobre ela, rastreando cada movimento seu. Não era um olhar julgador, nem frio. Era intenso, focado, quase analítico. Ela falou sobre conectar tecnologia com humanidade, sobre encontrar a beleza no código e o calor no circuito. Exibiu seus esboços, representações emocionais e abstratas de inovação e conexão. Ela derramara sua alma neste trabalho e, apesar de seus nervos, sua paixão transpareceu. Quando terminou, houve um momento de silêncio. Elara ficou ali, vulnerável, esperando o veredito. Um dos vice-presidentes falou: "Muito impressionante. Senhora Mendes, uma abordagem muito única." Outros assentiram em concordância, oferecendo elogios educados. Mas Elara só esperava por uma pessoa. Juliano permaneceu em silêncio, os dedos entrelaçados sobre a mesa, os olhos nunca a deixando. Finalmente, ele falou, sua voz uniforme e indecifrável. "Seu trabalho é evocativo", disse ele. "Tem uma profundidade emocional que não vimos nas outras propostas." Ele fez uma pausa, e o coração de Elara parou. "Vamos revisá-lo com cuidado e entraremos em contato com seu agente dentro de uma semana." Foi uma dispensa profissional e educada. A reunião terminara. As pessoas começaram a juntar suas coisas, trocando despedidas. Elara sentiu uma pontada amarga de decepção. Ela falhara. Deixara a presença dele desconcentrá-la. Apressadamente, guardou seu portfólio, querendo apenas escapar daquela sala, escapar de seu olhar. Ao se virar para sair, a voz dele veio de trás dela, mais baixa desta vez, não destinada à sala. "Senhora Mendes." Ela parou, virando-se lentamente. Os outros haviam saído. Eram apenas os dois na vasta sala. O desequilíbrio de poder parecia ainda maior sem ninguém mais ali. Ele se levantou e caminhou em sua direção. "Acredito que você tem algo meu." Elara piscou, confusa. Então caiu a ficha. A caneta? Meu Deus! Ela se esquecera completamente da caneta. "Ah, sim", gaguejou ela, procurando em sua bolsa. Estava tentando descobrir como devolvê-la." "Eu sei", disse ele.
o fantasma de um sorriso brincando em seus lábios. Eu esperava que você o fizesse. Ele parou na frente dela, tão perto que ela podia ver os flocos de ouro em seus olhos azuis. A tensão no ar era palpável. Ele não era mais o CEO, e ela não era mais a candidata. Eram duas pessoas em um espaço inesperado novamente, assim como no café. Mas desta vez, o contexto mudara tudo. Quem ele era e quem ela era se tornara uma nova barreira, uma ainda mais difícil de superar. O silêncio da sala de reuniões se estendeu, denso de coisas não ditas. Elara finalmente encontrou a caneta tinteiro em sua bolsa e a estendeu para ele. Seus dedos se tocaram quando ele a pegou. Um pequeno choque de eletricidade subindo por seu braço. Um lembrete de sua primeira conexão física no chão, manchado de café do café. "Obrigado", disse ele. Sua voz despojada de sua formalidade de sala de reuniões. Ele passou o polegar sobre as iniciais gravadas. "Tem valor sentimental?" "Eu não sabia como contatá-lo", disse Elara em voz baixa, os olhos fixos no tapete. "E ainda assim você encontrou um jeito", respondeu ele, com um toque de diversão na voz. "Embora talvez não da maneira que esperava." Ele fez uma pausa, seu olhar parecendo ver através dela. "Sua apresentação foi excelente." "Elara. Posso te chamar de Elara?" O uso de seu primeiro nome, tão natural e íntimo, a pegou de surpresa. Sim, claro." "Juliano", disse ele, como se estivesse se apresentando pela primeira vez. "Sinto que aquela reunião dificilmente foi o ambiente certo para apreciar devidamente seu trabalho, ou para conversarmos. Muita formalidade." Elara não soube como responder, apenas assentiu. "Gostaria de discutir suas ideias mais a fundo", continuou ele, "em algum lugar um pouco menos corporativo. Jantar, talvez? Amanhã à noite?" O convite pairou no ar entre eles. Uma parte de Elara cantou de excitação, mas a parte maior estava inundada de dúvidas. Seria outra entrevista? Ou era outra coisa? As linhas estavam perigosamente borradas. Ele era um cliente em potencial, um CEO bilionário. Um encontro com ele parecia impossível, imprudente até. Como se lesse sua mente, ele acrescentou, "Apenas uma conversa. Elara, sobre arte, sobre ideias, sem pressão, eu prometo." Havia uma sinceridade em seus olhos que venceu seu medo. "Tudo bem", sussurrou ela. "Amanhã à noite." O restaurante que ele escolheu não era o lugar glamouroso e sofisticado que ela imaginara. Era um pequeno e aconchegante restaurante italiano em um bairro tranquilo, com toalhas de mesa xadrez e velas bruxuleantes. Era quase como uma versão mais sofisticada do Grão de Ouro, íntimo, despretensioso e silencioso. A escolha lhe disse mais sobre ele do que qualquer relatório financeiro poderia. Ele já estava lá esperando. Não de terno, mas com um simples suéter de cachemira cinza e calças sociais, despido de sua armadura corporativa. Ele parecia mais acessível, mais jovem. Ele se levantou quando ela chegou. Um sorriso genuíno e caloroso no rosto que fez seu coração pular uma batida. "Fico feliz que você veio", disse ele. O jantar começou um pouco desajeitado. Elara ainda estava sobrecarregada com a situação. Mas Juliano era um conversador magistral. Não falou sobre negócios ou acordos milionários. Em vez disso, perguntou sobre seu processo criativo. "Como você faz isso?" perguntou ele, genuinamente curioso. "Como você olha para algo tão clínico como um chip de computador e vê poesia?" Elara, pela primeira vez, viu-se falando abertamente sobre sua arte. Explicou como via o mundo não em palavras, mas em formas, cores e sentimentos. Falou sobre tentar capturar a essência de um objeto ou uma ideia, não apenas sua superfície. Ele ouvia atentamente, assentindo, fazendo perguntas perspicazes que mostravam que ele realmente entendia. "É incrível", disse ele, balançando a cabeça em admiração. "Passo minha vida construindo coisas com lógica e números. O seu mundo é construído com um material totalmente diferente." Sua admiração por seu talento derrubou suas defesas mais rápido do que qualquer outra coisa poderia ter feito.
Ela se sentiu vista, não como uma garota tímida que derramou café ou uma candidata nervosa, mas como uma artista. Por sua vez, ela ficou mais ousada. E você? Perguntou ela. Sempre soube que assumiria a empresa? Sua expressão tornou-se pensativa. Foi ao mesmo tempo um privilégio e um fardo. Admitiu ele, sua voz suavizando. Meu pai era uma lenda. Ele construiu a Almeida do nada. Passei minha juventude tentando viver à sua sombra. Às vezes, sinto que sou apenas o guardião de seu legado, não criando o meu próprio. Foi uma admissão vulnerável, um vislumbre da solidão que jazia sob a superfície do sucesso. Pela primeira vez, Elara não viu Juliano Almeida, o CEO. Viu Juliano, um homem com seus próprios fardos e inseguranças. O abismo entre eles pareceu encolher. Eles conversaram por horas, sobre livros favoritos, viagens, sonhos secretos. Ela lhe contou sobre crescer em uma cidade pequena, sempre se sentindo uma estranha. Ele lhe contou sobre a pressão de sempre ter que ser forte, de como era difícil confiar nos motivos das pessoas. É por isso que fiquei tão surpreso ao te ver na sala de reuniões, disse ele, encontrando seus olhos através da luz das velas. Depois que nos encontramos no café, não consegui parar de pensar em você. Por quê? Perguntou ela. Sua voz mal um sussurro. Eu era apenas uma pessoa desajeitada que arruinou seu caderno de esboços. Não, disse ele com firmeza. Você foi um momento de verdade em um dia cheio de artifícios. Entre as reuniões e os sorrisos forçados, lá estava você, completamente perdida em sua arte, em seu próprio pequeno mundo. Você era real. E quando o acidente aconteceu, você não estava com raiva ou exigente. Você estava apenas envergonhada. Foi estranhamente cativante. Ele fez uma pausa, como se procurasse a palavra certa. E então, meu sussurro. Sim, disse ela, o coração batendo forte. O sussurro. Ele sorriu. Um tipo de sorriso triste. Aquilo foi um impulso. Eu te vi, em pânico e desnorteada. E só queria te deixar com algo mais para lembrar daquele momento. Além da humilhação, queria que você soubesse que tinha me impressionado. Não esperava dizer em voz alta. Ele olhou para as mãos. E certamente nunca esperei te ver novamente na minha própria sala de reuniões. No final da noite, enquanto ele a acompanhava até a porta de seu modesto prédio de apartamentos, uma tranquilidade confortável se instalara entre eles. Os muros estavam caídos. A barreira do poder fora temporariamente desmontada, revelando duas pessoas que haviam encontrado um surpreendente terreno comum em sua solidão. Então, sobre o trabalho, começou Elara, sentindo a necessidade de voltar à realidade. Juliano colocou um dedo gentil em seus lábios. Não, esta noite não foi sobre o trabalho. Quanto ao trabalho, seu agente receberá uma ligação pela manhã. O contrato é seu, se você o quiser. Elara ficou atônita. Sério? Seu trabalho foi o melhor que vimos. Isso nunca esteve em questão, disse ele. Mas esta noite foi sobre outra coisa. Ele não tentou beijá-la, apenas ficou ali, na luz fraca da varanda, seu olhar suave. Boa noite, Elara. Ele se virou e caminhou para o carro preto que o esperava, deixando-a parada ali, cheia de uma nova e aterrorizante emoção. Esperança. A parede entre seus mundos começara a desmoronar, mas ela sabia que o mundo exterior, com suas expectativas, seus julgamentos e suas duras realidades, ainda esperava do outro lado desta porta. As semanas seguintes pareceram um sonho para Elara. Ela assinou o contrato com as empresas Almeida, o maior e mais prestigioso projeto de sua carreira. Trabalhou diretamente com a equipe de marketing, mas Juliano sempre encontrava um motivo para dar uma passada nas reuniões, para verificar o progresso. Esses encontros profissionais muitas vezes se estendiam para rápidos bate-papos com café ou longos almoços. O relacionamento deles floresceu em uma bolha privada e separada. Exploravam pequenas galerias de arte nos fins de semana, faziam longas caminhadas no parque e compartilhavam refeições tranquilas em lugares onde ninguém o reconheceria. Nesses momentos, ele não era Juliano Almeida.
o magnata da tecnologia. Era apenas Juliano, um homem com um humor seco, um amor surpreendente por filmes antigos em preto e branco e o hábito de realmente ouvir quando ela falava. E Elara, sob seu olhar caloroso e aceitação, começou a mudar também. Sua concha de timidez começou a rachar. Riu mais, falou o que pensava com mais confiança nas reuniões de trabalho e até começou a usar cores mais vivas. Pela primeira vez em sua vida, sentiu-se valorizada por ser exatamente quem era. Mas o mundo real não podia ser mantido do lado de fora para sempre. A tempestade atingiu de forma súbita e violenta. Certa manhã, Elara acordou e viu o rosto de Juliano em todos os canais de notícias. Um jornalista investigativo publicara uma reportagem bombástica, alegando que a última geração de chips da Almeida, seu principal produto, tinha uma falha de segurança crítica que poderia ser explorada. O artigo insinuava que a empresa sabia do problema e tentou encobri-lo para cumprir uma data de lançamento. O mercado reagiu instantânea e cruelmente. As ações da Almeida despencaram. Grandes clientes ameaçaram cancelar contratos. Políticos pediram investigações. A empresa e Juliano estavam sob cerco. Elara tentou ligar para ele, mas suas chamadas iam direto para a caixa postal. Enviou uma mensagem simples. Pensando em você, estou aqui se precisar de mim. Não obteve resposta. Os dias seguintes foram um borrão de manchetes negativas e imagens de um Juliano abatido e estressado, cercado por repórteres toda vez que entrava ou saía de seu escritório. Ele desaparecera de sua vida, engolido pela crise que ameaçava destruir tudo o que ele e seu pai haviam construído. Esta tempestade externa desencadeou outra dentro de Elara. Sua recém-descoberta confiança começou a se fraturar. As velhas vozes da dúvida, aquelas que ela pensava ter silenciado, começaram a sussurrar novamente. Este é o mundo real dele, diziam elas. Um mundo de crises bilionárias e batalhas públicas. Onde você se encaixa nisso? Ela olhou para sua arte para a Almeida, as imagens de conexão e confiança, e elas pareceram ingênuas e deslocadas agora. Sentiu-se uma tola, pintando quadros bonitos enquanto o prédio estava em chamas. Uma semana se passou sem notícias dele. O silêncio era pior do que palavras duras. Criou um vácuo que suas inseguranças correram para preencher. Talvez ele estivesse com vergonha de que ela o visse tão vulnerável. Talvez o relacionamento deles tivesse sido apenas uma distração temporária das pressões de seu trabalho. E agora que a pressão real estava sobre ele, ela se tornara irrelevante. Talvez ela fosse apenas outra versão do café, um refúgio tranquilo e temporário que ele visitava, mas não onde ele realmente vivia. Sua insegurança foi agravada por um artigo de tabloide em que tropeçou. Apresentava uma foto de Juliano saindo de um restaurante chique com uma mulher. Ela era alta, loira e impossivelmente elegante, a herdeira de outra dinastia rica. Pareciam o casal poderoso perfeito. O artigo especulava que uma aliança entre as duas famílias poderia ajudar a estabilizar as empresas Almeida. A mente racional de Elara sabia que poderia ter sido um jantar de negócios. Mas seu coração, já frágil, viu uma confirmação de todos os seus medos. Ela pertencia ao mundo dele. Ela o entendia. Ela podia ajudá-lo. O que Elara poderia oferecer? Uma xícara de chá e um clichê? Naquela noite, ela não conseguiu trabalhar. Andava de um lado para o outro em seu apartamento. O sentimento de isolamento e desamparo a sobrecarregando. Permitira-se acreditar no impossível. Abrira-se, apenas para descobrir que não era forte o suficiente para resistir às tempestades que vinham com o amor por um homem como Juliano. A segurança de seu mundo pequeno e controlado a acenava. Recuar doeria, mas seria mais seguro. Finalmente, por volta da meia-noite, seu telefone tocou. Era ele. Elara? Sua voz estava cansada e crua. Juliano. Ela suspirou, uma mistura de alívio e ansiedade crescendo nela. Sinto muito. Esta última semana foi um inferno, disse ele. Eu não... Ele hesitou. Não queria te arrastar para esta confusão. Eu já faço parte dela, Juliano, disse ela suavemente.
Eu trabalho para sua empresa, lembra? Houve uma longa pausa. Você viu as notícias? Eu vi. E a foto? Sua voz estava tensa. Eu também vi, admitiu ela, o coração se apertando. Ele soltou um suspiro pesado. Elara, aquilo foi um jantar de negócios. O pai dela é um grande investidor. Eu estava tentando tranquilizá-lo. Não foi nada mais. Eu sei, mentiu ela, tentando fazer sua voz soar convincente. Mas a rachadura em sua confiança já se formara. Preciso te ver, disse ele, um tom urgente em sua voz. Posso ir aí agora? Este era o momento da verdade. Ela poderia dizer sim, deixá-lo entrar e tentar remendar o que fora quebrado. Ou poderia seguir seus instintos, aqueles que a protegeram por tantos anos. Poderia recuar para a segurança. Juliano, talvez não seja uma boa hora, disse ela, sua própria voz tremendo. Você tem tanto com que lidar, e eu acho que preciso de um pouco de espaço. O silêncio do outro lado da linha era pesado. Quando ele falou, sua voz perdera o calor. Espaço, repetiu ele, a palavra soando estranha. Entendo. Não é que... Começou ela, mas não sabia como terminar a frase. Não, eu entendi. Elara, disse ele, sua voz cansada e fria. Boa noite. Ele desligou. Elara ficou no escuro, o telefone ainda pressionado contra a orelha, ouvindo o silêncio. A tempestade por dentro e a tempestade por fora se fundiram, e em sua tentativa de encontrar abrigo, ela poderia ter acabado de afastar seu único farol. Deixara o medo vencer, e agora estava totalmente sozinha no olho do furacão. Os dias que se seguiram àquela ligação foram os mais vazios da vida de Elara. Ela continuou seu trabalho para as empresas Almeida mecanicamente, enviando seus designs por e-mail, evitando toda interação desnecessária. O silêncio do lado de Juliano era absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Era como se a porta que eles haviam cuidadosamente entreaberto entre seus mundos tivesse sido agora batida e trancada. A dor em seu peito era uma dor surda e constante. Não era a dor da traição, mas do arrependimento. Ela o afastara no exato momento em que ele mais precisava dela. Permitira que seus próprios demônios, sua insegurança e medo, definissem seu relacionamento. Acreditara nos sussurros da dúvida em vez da sinceridade em seus olhos. Enquanto isso, a crise da Almeida continuava, mas houve uma mudança no tom das reportagens. Juliano dera uma coletiva de imprensa. Em vez de ser defensivo ou culpar alguém, fora chocantemente direto. Reconheceu que testes internos haviam revelado uma potencial vulnerabilidade, mas insistiu que fora maliciosamente exagerada por um concorrente. Anunciou um programa completo de recall e substituição para todos os produtos afetados, uma medida que custaria bilhões à empresa, mas restauraria a fé do cliente. Estava apostando o futuro da empresa na transparência. Foi uma jogada ousada, arriscada, e estava começando a ressoar. Elara assistiu à coletiva de imprensa, o coração cheio de uma mistura de admiração e vergonha. Enquanto ela se recolhera em sua concha, ele saíra para enfrentar o mundo, uma semana depois, quando Elara já quase perdera a esperança. Um pacote chegou ao seu apartamento. Era uma caixa grande e plana, sem endereço de remetente. Com as mãos trêmulas, ela a abriu. Dentro, cuidadosamente embrulhado em papel de seda, havia um quadro, mas não era um quadro qualquer. Era seu esboço original da florista. Aquele que fora arruinado pelo café derramado. Alguém, tinha que ser Juliano, o levara a um mestre restaurador de arte. A mancha de café desaparecera milagrosamente. Suas linhas de carvão estavam claras e nítidas novamente. O papel empenado fora profissionalmente achatado. O desenho fora trazido de volta à vida, ressuscitado da ruína. Junto com a moldura havia um pequeno cartão. Nele, uma única frase, escrita com a caligrafia forte e familiar de Juliano. Eu acredito em consertar o que está quebrado. As lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente caíram. Não era um presente caro, não era um grande gesto de riqueza, era um ato de profundo entendimento. Ele não enviara flores ou joias.
devolver a ela um pedaço de sua alma que ela pensava estar perdido para sempre. Ele falara sua língua, a língua da arte, da criação, de ver o valor em coisas que outros poderiam jogar fora. O gesto era mais do que um pedido de desculpas, era uma declaração. Dizia que ele a entendia e estava disposto a lutar por eles. Assim como lutara para salvar sua empresa, ele consertara seu desenho. O subtexto era que ele queria consertá-los também. O quadro tornou-se sua escolha final manifesta. Ela poderia pendurá-lo na parede. Uma memória agridoce do que poderia ter sido, e continuar vivendo em seu mundo seguro e solitário, ou poderia tomá-lo pelo que era. Um convite? Uma porta reaberta. Desta vez, ela não hesitou, não ligou, nem enviou mensagem. Uma ação precisava ser respondida com uma ação. Vestiu o casaco, saiu de seu apartamento e pegou um táxi para a Torre Almeida. Não tinha hora marcada. Não tinha ideia do que ia dizer, mas sabia que tinha que ir. Entrou no saguão de mármore com uma determinação que nunca sentira antes. Foi direto para a recepção. "Preciso ver o Juliano Almeida", disse ela, sua voz clara e firme. "Meu nome é Elara Mendes. Por favor, diga a ele que estou aqui." A recepcionista lhe deu um olhar cético, mas algo na postura de Elara a fez pegar o telefone. Após uma breve e sussurrada conversa, ela ergueu os olhos, ligeiramente arregalados. "O senhor Almeida já está descendo." Elara esperou, o coração batendo forte, mas não de medo, de antecipação. Poucos minutos depois, as portas do elevador privativo se abriram e ele saiu. Parecia cansado, havia olheiras escuras sob seus olhos, mas quando a viu ali parada, um alívio infinito inundou seu rosto. Ele caminhou em sua direção, alheio aos olhares no saguão, parou bem na frente dela. "Elara", ele suspirou. Ela não precisou de palavras. Fez algo que a velha Elara nunca sonharia em fazer. Deu um passo à frente, ficou na ponta dos pés e o beijou. Não foi um beijo apaixonado, mas um beijo de volta para casa. Continha todos os seus pedidos de desculpas, todo o seu arrependimento e toda a sua esperança. Por um momento, no saguão iluminado de seu império, seus mundos se fundiram completamente. Quando ela se afastou, olhou-o diretamente nos olhos. "Eu também acredito em consertar o que está quebrado", sussurrou ela, um sorriso brilhante, o primeiro de verdade que ela via nele em semanas, espalhou-se por seu rosto. Ele pegou a mão dela, seus dedos se entrelaçando naturalmente. "Bem, então", disse ele, "temos muito trabalho a fazer." A escolha fora feita. Ela não escolhera a segurança, não escolhera o medo, escolhera o amor, em toda a sua glória complicada. Bagunçada e bela, saíra das sombras e entrara na luz. De mãos dadas com o homem que a vira, mesmo quando ela tentava se esconder. 6 meses depois, a primavera abria caminho pelas ruas da cidade, carregando a promessa de novos começos. Para Elara e Juliano, não era apenas uma promessa, era uma realidade que eles estavam construindo juntos, dia após dia. A crise das empresas Almeida havia diminuído. A aposta ousada de Juliano na transparência valera a pena. A confiança do público e dos investidores estava sendo lentamente restaurada. Mas a verdadeira mudança não estava nos gráficos de ações ou nas manchetes dos jornais. Estava nas mudanças silenciosas e profundas dentro dos dois. O relacionamento deles não existia mais em uma bolha privada e secreta. Viera à luz, não com um anúncio formal, mas com os simples atos da vida diária. Eram vistos juntos em aberturas de galerias, o mundo dela. Também eram vistos em eventos de caridade corporativos, o mundo dele. Lentamente, esses dois mundos começaram a se sobrepor, criando um espaço compartilhado onde ambos pertenciam. Elara não se perdera no mundo de Juliano. Nem ele abandonara o seu. Em vez disso, encontraram um delicado equilíbrio. Ela trouxe arte e quietude para sua vida agitada, lembrando-o da beleza nos momentos de silêncio. Ele lhe trouxe confiança e um palco maior para seu talento, encorajando-a a sonhar mais alto do que ela jamais pensara ser possível. Sua campanha de rebranding fora um sucesso maciço.
elogiada por sua originalidade e profundidade emocional, consolidando-a como uma estrela em ascensão no mundo da arte. Numa tarde ensolarada de terça-feira, Juliano ligou para ela. "Você está livre?" perguntou ele, um sorriso na voz. "Há um lugar que quero te levar." 1 hora depois, eles estavam do lado de fora de uma vitrine familiar em uma rua tranquila de paralelepípedos. A placa havia mudado. Não dizia mais Grão de Ouro. A nova placa, uma madeira pintada de um azul suave, dizia Café do Caderno. Elara virou-se para ele, os olhos arregalados de espanto. "Juliano, o que você fez?" Ele sorriu, pegando sua mão. "O antigo dono queria se aposentar. Pensei que poderia usar um novo começo. Assim como nós." Ele a conduziu para dentro. O lugar fora sutilmente renovado. Ainda tinha seu calor familiar e aconchegante, mas agora as paredes estavam adornadas com arte rotativa de artistas locais. Havia pilhas de cadernos de esboço e potes de lápis em cada mesa, incentivando a criatividade. E no canto mais distante, a mesinha deles ainda estava lá, intocada. Eles se sentaram no exato local onde suas vidas colidiram tão caoticamente. Não havia café derramado, não havia constrangimento, apenas um conforto profundo, uma compreensão tácita. "É perfeito", sussurrou Elara, olhando ao redor maravilhada. "Tenho uma proposta de negócios para você", disse Juliano, sua expressão falsamente séria. "Estou procurando um curador de arte para este lugar, alguém para selecionar as peças, para organizar workshops. Requer alguém com um olho criterioso e uma alma sensível. Você conhece alguém?" Elara riu, um som claro e feliz que encheu o espaço. "Acho que consigo pensar em alguém." Ele estendeu a mão sobre a mesa, pegando as mãos dela nas suas. Seus olhos azuis, antes tão cansados e distantes, agora estavam claros e cheios de amor. "Tudo começou aqui, Elara", disse ele suavemente, com uma bagunça e um sussurro. "Eu me lembro", disse ela, apertando as mãos dele. Ele se inclinou para a frente, assim como fizera da primeira vez, mas desta vez não havia mistério, nem distância, apenas intimidade e uma promessa compartilhada. Ele sussurrou contra sua orelha. Suas palavras agora uma afirmação, uma sinfonia completa. "E é aqui que tudo realmente começa." Eles ficaram sentados ali, em seu café renascido. Duas pessoas que se encontraram no caos e construíram algo belo juntas. Sua conexão silenciosa, antes uma única faísca no escuro, era agora uma chama quente e constante. Um testemunho de um amor que foi testado e provado verdadeiro. Eles não apenas consertaram o que estava quebrado, criaram algo inteiramente novo, mais forte e mais real do que nunca. Koda. Às vezes, construímos muros ao nosso redor não para manter os outros do lado de fora, mas para ver quem se importa o suficiente para derrubá-los. A história de Elara e Juliano nos lembra que a verdadeira coragem nem é a ausência de medo, mas agir apesar dele. É a coragem de sair de nossas zonas de segurança, de confrontar nossas inseguranças mais profundas e de confiar em outra pessoa. Mesmo quando o mundo parece determinado a separá-los, o amor verdadeiro nem é sobre encontrar uma pessoa perfeita, mas sobre aprender a ver uma pessoa imperfeita perfeitamente. Nem é sobre evitar as tempestades, mas sobre encontrar alguém disposto a segurar o guarda-chuva e ficar com você na chuva. É encontrado nos pequenos atos de compreensão, um desenho restaurado, um café renascido, um sussurro no momento certo. Todos nós temos nossos próprios muros e nossas próprias tempestades. Mas talvez o mais importante seja perceber que, mesmo nos momentos mais bagunçados, existe o potencial para uma conexão verdadeira. Talvez tudo o que precisamos é que uma pessoa nos veja de verdade e sussurre gentilmente: "Você não é fácil de esquecer." Obrigado por dedicar seu tempo a esta história. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esta história com seus amigos e familiares, e se inscrever no canal para não perder mais histórias significativas.